Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia dos 10 dias de oração. O tema de hoje é os livros do céu. Vamos voltar lá em Daniel. Daniel ele viu uma cena extraordinária, ele viu um julgamento no céu. Ele viu o tribunal, os juízes, os advogados, as testemunhas, ele viu tudo isso. Porém, um ponto muito importante que ele viu foram livros de registro. No céu existem livros de registro sobre tudo o que nós fazemos. A minha mãe costuma me dizer que tudo que a gente faz, por mais que a gente pense que é escondido, os anjos do Senhor anotam. E o pior ainda, os anjos de Satanás também anotam. E isso é simplesmente para que ambos tenham um registro daquela cena, para quando Satanás nos acusar de algo no julgamento final, o Senhor ter livros de registro que provam o contrário, coisas que nos condenam ou que nos ajudam nesse ponto. Já que voltamos ali em Daniel, vamos voltar um pouco antes nessa linha temporal. Vamos voltar no tempo em que o povo de Israel ainda tinha o santuário. Uma vez por ano era feito o dia da expiação. Eles confessavam seus pecados ali e era pago um preço de sangue. Eles sacrificavam ali também um animalzinho para que os pecados deles fossem apagados. E de fato os pecados deles, até aquele presente momento, eram apagados. Então, a gente pode perceber que o santuário ele representa ali várias fases para que o povo de determinado tempo compreenda isso. De acordo com o santuário do povo de Israel, era feito ali a entrega dos seus pecados e era pago o preço de sangue e os pecados eram remidos. No nosso caso, a gente tem uma opção um pouco mais fácil e menos sangrenta. A gente pode simplesmente conversar com Deus, entregar os nossos pecados a Ele e dizer assim: Senhor, eu não faço mais isso, por favor, me ajuda. E nesse ponto Ele vai ali apagar os seus pecados de acordo com a sua vontade e contando que você não faça mais. Porque toda vez que você pede perdão, Ele te perdoa e você faz de novo, o seu pecado ali ele é reescrito. Porém, é bom que conste nos livros da vida que a nossa entrega ali ela é sincera, para que os nossos pecados realmente sejam apagados. Nós nunca devemos nos esquecer de que Cristo é quem soluciona todos os nossos problemas. É importante também que nós nos lembremos de dois pontos principais e essenciais nessa parte da história. Primeiro ponto. Anjos de Deus testemunham cada pecado e o registram. Podemos negar nosso pecado, escondê-lo do pai, da mãe, da esposa, dos filhos e de amigos, mas ele permanece completamente exposto diante do céu. Deus não se deixa enganar por aparências. Ele não erra. Segundo ponto. A intercessão de Cristo por nós no santuário do alto é tão essencial para o plano da salvação quanto foi a sua morte. Por meio de sua morte, ele começou a obra que ascendeu para completar no céu. Devemos entrar pela fé no santuário. Ali, a luz da cruz se reflete. Ali adquirimos uma visão mais clara dos mistérios da redenção. Lembra que eu disse que os nossos pecados são escritos tanto pelos anjos de Satanás e pelos anjos de Cristo? Pois é. De parte temos um lado acusador que mostra que nós pecamos. Do outro, se nós nos arrependermos de verdade e não praticarmos mais, o outro lado, que é o de Cristo, ele pode mostrar no julgamento final que nós pecamos, porém nos arrependemos e Cristo nos perdoou e tomou o nosso pecado para si. Nós nunca devemos nos esquecer do que está lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, que diz o seguinte: Portanto, Jesus é capaz de salvar de uma vez por todas todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em nosso favor e em favor deles. Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Ele intercede na presença do Pai por nós. E se a gente se lembrar bem, na cruz ele tomou os nossos pecados para ele. Então a gente pode ali, nesse momento, nos entregarmos de coração e alma a Ele, que Ele vai nos aceitar e nos perdoar. Não importa o que você fez, o que você pensa, o que você disse. Se você se arrependeu e não praticou mais, Ele já te perdoou. Um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Bom, quando nós erramos o nosso alvo, que é a salvação, a nossa santificação em Cristo, nós acabamos de pecar, nós temos uma quebra ali na nossa mira para o alvo.
Mas, todavia, a gente tem um intercessor, a gente tem alguém que nos abraça, nos acolhe e diz assim: filho, eu te perdoo. O nosso desafio para hoje é pedir perdão pelos pecados, conversar com Deus, nos arrependermos, se essa for a vontade, e nunca mais fazer aquilo que nos tira do foco de Cristo. Além da gente ser recebido na graça do Pai, a graça ele é um dom que a gente não merece. E além da gente receber a graça, a gente tem a certeza de que Cristo está do nosso lado. Então, nosso desafio é orar por isso hoje. Um beijo e até amanhã!